Olá! Hoje a gente tem uma história que é um verdadeiro nó na cabeça, daquelas que você termina e fica assim se perguntando: o que foi que aconteceu aqui? Exatamente. Estamos falando do conto Uma Estranha Noite de Amor. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar um encontro que, sabe, começa parecendo um romance e termina como um enigma psicológico. E o que deixa tudo mais intenso, eu acho, é que a história é toda contada pelos olhos de um personagem só, o Lúcio. Então a gente fica preso na confusão dele em tempo real. Isso. Sim. E a grande questão que a gente vai explorar é essa: o que realmente aconteceu naquele feriado? Foi um caso de amor, foi um engano ou algo muito mais complexo? Vamos começar pelo começo, então. O momento em que tudo se inicia. O Lúcio vai visitar o amigo dele, o Rômulo, e dá de cara com a Manuela pela primeira vez. E a descrição inicial dela é fundamental. Sim, ele a vê como esguia, olhar doce, sorriso franco, mas o que realmente atrai ele é a postura altiva e inteligente. Ele admira esse tipo de mulher, né? Que se posiciona de igual para igual. É muito diferente do estereótipo da coquette, que ele mesmo menciona que não curte. Exato. E essa primeira impressão já estabelece as expectativas dele lá em cima. Com certeza. Ele não tá só atraído fisicamente. Ele já projeta nela um ideal, sabe? Uma parceira intelectual, honesta. Isso torna o que acontece depois ainda mais impactante para ele. Totalmente. E aí, do nada, surge o convite para uma viagem. O grupo vai para a casa de praia de um amigo, o Pedro, na região dos Lagos. O Lúcio é convidado, assim, de última hora. E a justificativa que a Manuela dá é muito prática, né? Prática até demais. Ela fala que a carteira de motorista dela tá vencida e ela precisa de alguém para dirigir. Esse detalhe da carteira é um ponto de interrogação que a história deixa no ar. Fica essa dúvida, né? Foi só uma coincidência que facilitou a ida dele? Ou foi, como ele mesmo se pergunta no final, uma armação para garantir que ele estivesse lá? A narrativa não responde, e essa ambiguidade é um dos pontos centrais. E o Lúcio até brinca, diz que tá entrando de penetra na história e todo mundo ri. E assim eles partem. E durante a viagem, tem um ponto crucial. O Lúcio está super concentrado no trânsito, que está intenso, Sim, ele ouve o nome de um tal de Pedro ser mencionado várias vezes na conversa, mas, focado na estrada, ele não se atenta ao contexto. e aqui a gente tem um ponto que psicologicamente pode ser visto como uma cegueira por desatenção. É muito realista. Como assim? Ele não é negligente, sabe? Ele simplesmente está com a atenção totalmente dedicada a uma tarefa complexa, que é dirigir. A informação essencial estava ali no ar, mas o cérebro dele filtrou. É um detalhe muito bom sobre como a gente pode perder sinais vitais quando está focado em outra coisa. Exatamente. E aí eles chegam ao casarão, que é de estilo colonial, são recebidos calorosamente pelos anfitriões, Pedro e Mara. Os quartos são arrumados, Lúcio fica em um, sozinho, e a Manuela no quarto ao lado. Tudo normal. Cansado da viagem, ele se prepara para dormir, lendo um livro, quando ouve uma batida suave na porta. A cena é construída de uma forma muito íntima. A Manuela pergunta: "Posso entrar?" E ela tinha acabado de sair do banho com os cabelos úmidos e um suave perfume de rosas. A conversa começa leve, descontraída. E a narrativa descreve que o Lúcio simplesmente perde a noção do tempo. O texto diz que ele já nem se lembrava do momento em que passaram daquela conversa agradável e intimista para a tórrida noite de amor que se seguiu. E na manhã seguinte, o clima é de puro carinho. A Manuela o acorda com um bom dia, meu amor. Essa transição fluida, quase inconsciente, reforça a perspectiva do Lúcio de que tudo aconteceu de forma natural, espontânea. Para ele foi uma conexão genuína. O problema é que a realidade dos outros parece ser bem diferente. Exatamente. E a primeira indicação disso vem quando o Rômulo, o amigo dele, entra no quarto e vê os dois juntos. E a reação dele não é de surpresa. Nenhuma. Ele lança um olhar que o texto descreve como de cumplicidade e malícia. E ainda diz que eles perderam o café por uma boa razão, com certeza. Nossa. Enquanto o Lúcio sente um leve desconforto com a situação, a Manuela age com total naturalidade. O comportamento do Rômulo é o primeiro grande sinal de alerta.
Sugere que ele não só sabia o que podia acontecer, como, talvez, esperasse por isso. Pois é. A naturalidade da Manuela e do Rômulo contrasta demais com o pudor do Lúcio, mostrando que ele é o único que não parece estar a par do roteiro. Ao longo do dia seguinte, essa sensação só aumenta. A Manuela é abertamente carinhosa com o Lúcio na frente de todo mundo. E os anfitriões, né? O Pedro e a Mara. Eles os tratam como se tivessem chegado juntos, como um casal. E o Lúcio interpreta isso como um sinal de que são pessoas de mente aberta, que não fazem julgamentos, e acaba se sentindo mais à vontade. A interpretação dele é perfeitamente lógica, mas está baseada numa premissa errada. Sim. Ele acha que a naturalidade deles é sobre aceitação. Só que a história sugere que a naturalidade vem do fato de que, para eles, nada fora do comum estava acontecendo. E então vem o momento da virada. No meio da tarde, o Pedro, o anfitrião, lembra a Manuela de um compromisso. Ele diz: Mano, não se esqueça de que o Pedro está chegando às 4. E o Lúcio fica confuso. Quem é esse outro Pedro? E a resposta vem logo em seguida, pela boca da Mara, que completa: Você sabe como seu noivo lida com horários, não é? Aí o mundo dele desaba. O impacto da palavra noivo é o clímax da história. A mente dele, como diz o texto, entra em colapso. Tudo o que ele viveu nas últimas 24 horas é recontextualizado de uma forma brutal. Desesperado, o Lúcio chama o Rômulo para conversar em particular e o confronta. E a resposta do Rômulo é ainda mais desconcertante. É inacreditável. Ele diz: Você sabia do noivado da Manuela e de que o Pedro, o noivo dela, estaria chegando. Nós viemos falando nisso durante a viagem em vários momentos. E isso nos leva de volta para a viagem de carro. A informação estava lá, mas não foi registrada pelo Lúcio. A questão que fica é: a comunicação do grupo foi falha ou eles só assumiram que o Lúcio sabia de tudo? Do ponto de vista do Lúcio, parece uma conspiração. Do ponto de vista do Rômulo, parece que o Lúcio simplesmente não prestou atenção. A reação do Lúcio é imediata. Ele arruma a mala freneticamente para ir embora. A Manuela o encontra e se oferece para levá-lo à rodoviária para buscar o noivo. Ela não entende que ele está partindo. Não, ela não faz ideia. E a viagem para a rodoviária é tensa, silenciosa, até que o Lúcio explode. Ele diz com puro sarcasmo: Apenas a mulher que dormiu comigo e me tratou como namorado tem um noivo. Nada demais, não é mesmo? E a resposta da Manuela a isso é talvez a parte mais estranha de toda a história. É de outro mundo. Em vez de entender a dor da traição, ela pergunta: você está com ciúmes do Pedro? Ela parece incapaz de compreender a perspectiva dele. Para ela, o problema é ciúmes, uma emoção possessiva. Para ele, é sobre honestidade, engano. Sobre o colapso de uma conexão que ele acreditava ser real. E ela ainda tenta tranquilizá-lo afirmando que o noivo não vai criar confusão, o que deixa o Lúcio ainda mais perdido. Exato! Ele não tá com medo de briga, ele tá com a alma ferida. Ele compra a passagem e embarca no primeiro ônibus, em silêncio. Dias depois, ele conversa com o Rômulo. E o Rômulo conta que todos na casa interpretaram a partida dele como uma crise de ciúmes. Ninguém entendeu, nem o melhor amigo. Essa interpretação cria o que o texto chama de muro invisível entre eles. O Lúcio percebe que os valores deles são fundamentalmente diferentes. E ele conclui que o Rômulo não é imoral, mas amoral nessas questões. Ele simplesmente não opera com as mesmas categorias de certo e errado que o Lúcio. Uma distinção muito importante. Ele não tem a bússola moral para esse tipo de situação. E a história termina com o Lúcio cheio de perguntas sem resposta. Foi tudo espontâneo ou ele foi envolvido numa trama? Qual era o objetivo da Manuela? Ele conclui, de forma filosófica, que a psique humana é complexa e que os maiores mistérios não estão no universo, mas dentro de nós. Ao final, o que a gente tem é um retrato poderoso sobre a falha na comunicação e o abismo que pode existir entre as percepções individuais, né? Sim, o Lúcio entrou numa situação com um conjunto de regras sociais e morais, enquanto todos os outros pareciam estar jogando um jogo completamente diferente. Com regras que ele desconhecia. A narrativa nos deixa com uma reflexão provocadora. Quando realidades distintas colidem dessa forma, de quem é a responsabilidade pelo desastre emocional? Da pessoa que não percebeu os sinais ou do grupo que assumiu que tudo estava claro? E talvez a pergunta mais profunda seja:
Até que ponto a gente consegue realmente saber em que tipo de situação estamos entrando e quais são as verdadeiras intenções das pessoas ao nosso redor?